Vamos lá, quem nunca se pegou orando, jejuando, intercedendo, pedindo, de fato, crendo de todo o coração em algo e a resposta de Deus foi simplesmente um não? Perdoem, eu acho que no fundo desse vídeo vai ter um barulho de música porque tá tendo um raio de uma festa numa escola aqui perto de casa que não para. Então assim, foquem no vídeo, foquem na mensagem do vídeo, a mensagem do vídeo é importante. Tem um corte rolando aí do Dave Leonardo que fala que Deus não vai te fazer ver, sentir, pisar, desejar coisas que ele não quer te dar. Mas peraí, será que é isso mesmo? Porque assim, se isso for verdade, eu devo estar crendo no Deus errado. Porque eu claramente já vi, já sonhei, já desejei coisas que era claro que Deus não queria pra mim. E claramente Deus disse, não. E aí, o que eu devo fazer com esse não de Deus? Vamos lá. Quem nunca se pegou orando, jejuando, intercedendo, pedindo, de fato, crendo de todo o coração em algo e a resposta de Deus foi simplesmente um não? E não importa quanto a gente lute, chora, queira dar o nosso jeitinho, o famoso jeitinho brasileiro. Quando ele fecha uma porta, simplesmente não tem ninguém que a abra. Mas por que Deus faria isso? Ele não nos ama, não é ele que coloca o desejo no nosso coração. Na metade do ano passado, eu recebi um não muito claro de Deus. Eu vou contar pra vocês um pouquinho, resumindo bastante a história. No final de 2023, no início de 2024, eu entrei num processo de recrutamento de enfermeiros para a Alemanha. Tinha uma amiga minha que já estava participando do processo. Eu entrei nesse processo junto com ela. Quem me conhece sabe que eu tenho muito o desejo de morar fora do Brasil. Eu achei que essa seria a minha chance de ir pela minha profissão. No meio desse processo, eu também estava fazendo algumas provas para residência, que é uma pós-graduação. Estava nos dois processos ao mesmo tempo. Fiz esse processo para a Alemanha, participei das entrevistas, fui aprovada e aí eu ia começar o curso para chegar pelo menos no nível B1 aqui no Brasil para poder ir para a Alemanha. No meio desse processo, eu estava orando muito, porque todos os meus planos, tudo que eu penso, eu sempre coloco a Deus em oração. E assim, se você não é cristão, isso não vai fazer sentido para você. Mas para você que é cristão, é essencial colocar todos os seus planos, sonhos, desejos aos pés de Deus. Pedir o direcionamento do Espírito Santo para você não pisar em lugares que ele não sonhou para você. E assim eu entreguei a ele, coloquei aos pés dele e fui orando e fazendo todas as etapas do processo. Eu ia começar o curso no dia seguinte, no dia anterior saiu a minha classificação para a residência. Eu tive a minha primeira aprovação em uma prova da residência. E aí eu desisti desse processo da Alemanha para poder ingressar na residência aqui no Brasil. Até porque eu queria ir para lá um pouco mais preparada. Desisti e fui fazer a residência. Corta para junho de 2024, quando eu volto pro processo da Alemanha. Dessa vez com uma nova empresa. Dessa vez, essa minha amiga que tinha iniciado o processo comigo lá no ano anterior, já estava na Alemanha, me mandava vídeos quase sempre, falava como era, como estava sendo. E aquilo enchia meu coração de esperança. Fui eu novamente, voltei pro processo. Essa nova empresa que eu estava tinha um processo um pouco mais rigoroso, tinham muitas provas, então eu fiz 3 provas. A última prova era de inglês e, gente, eu não sei nada de inglês. Eu sou, assim, menos que o básico. Fiz uma prova em inglês e alemão, mesmo não sabendo nada do idioma. Eu passei nessa prova. A etapa de fazer a entrevista com o recrutador de novo. Volto a dizer, tudo colocando em oração, perguntando ao Espírito Santo a vontade dele. Um desses dias, levantando do joelho, eu ouço claro e nítido a voz do Espírito Santo dizendo, Alemanha não. E aí, vocês imaginem o meu nível de desespero, porque assim, parecia tudo certo, parecia a mil maravilhas, estava tudo encaixando. E eu pensei, cara, Deus me fez passar em todos, me ajudou a passar em todos esses testes. Um teste de inglês que eu não sei nada do idioma e eu passei. Não pode ser que isso seja contra a vontade de Deus pra mim. Então sim, Deus me fez ver, Deus me fez provar, Deus me fez pisar num lugar que não era pra mim. E foi nítida a voz do Espírito Santo me dizendo, a Alemanha não. Quando você tem intimidade com o Espírito Santo, você sabe discernir o que são seus pensamentos, o que é o Espírito Santo falando com você. E eu sei, eu tenho certeza que foi o Espírito Santo falando comigo. E parecia assim tão bom, parecia que ia dar tão certo. Mas por que isso? Porque enganoso é o nosso coração. É bíblico. Há caminhos que ao homem parece ser perfeito, mas no final conduzem à morte. Hoje eu entendo o porquê de eu não ter ido para a Alemanha. Vendo o cenário atual, coletando algumas falas até dessa minha amiga mesmo que está lá, eu entendo o porquê Deus me poupou de ir para lá. E realmente vai de encontro a isso. Há caminhos que para o homem parece perfeito, mas no final é de morte. Eu não estou dizendo que eu iria morrer na Alemanha. Eu estou falando em um ambiente mais espiritual, uma morte mais espiritual, um esfriamento
do plano de Deus para minha vida. Não que seja ruim para ela, não que seja errado para ela, mas não era o que Deus queria para mim, pro plano que ele tinha para mim. E é isso que a nossa mentezinha pequena aqui do mundo ainda não tá preparada para entender, que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos, os planos de Deus são mais altos que os nossos, os caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos, e a nossa mente não consegue dimensionar tudo isso. Tá lá em Isaías 55:9. E assim, é algo que no momento pode não fazer um mínimo sentido pra você, mas que lá no final, lá na frente, você vai agradecer. Como não fez sentido pra mim. Parecia que tava tudo certo, parecia que Deus estava abençoando cada etapa do processo. Como assim eu passei em um teste de inglês sem nem saber o idioma? Parecia que Deus estava comigo em cada processo. E aí no final do processo ele fala que não, mas lá na frente, agora, meses depois, eu entendo o porquê. Cara, só confia no tempo dele, só confia no tempo dele, só confia nas promessas dele, só confia no não ou no sim, só confia no direcionamento dele, que no final você vai agradecer. Se você já viveu isso, se você já viveu algum momento como esse, me conta aqui nos comentários. Vamos conversar sobre isso, porque todo mundo, cara, todo mundo já passou por um não de Deus e sobreviveu. Não foi o fim do mundo, você não morreu porque recebeu um não. Ou na volta a gente compra. O não de Deus não é o na volta a gente compra da sua mãe. Tem um negócio no final, sabe? Vocês vão voltar e vão comprar alguma coisa. Então, assim, todo mundo já recebeu um não de Deus e já sobreviveu. Se esse vídeo fez sentido pra você, curte, compartilha, manda pra alguém que tá precisando ouvir sobre isso, falar sobre isso, refletir sobre isso. Se inscreve nesse canal se você ainda não é inscrito, pra mais reflexões como essa. Até a próxima. Tchau!